Boa noite, está no ar o Milênio Notícias, edição da noite desta segunda-feira, 24 de novembro. Acompanhe agora as manchetes de hoje. Moradores da Padre Landel de Moura sofrem com inundações. Veja as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador. Balé quebra nozes e encanta moradores de Porto União. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa noite. Veja agora as notícias pelo Brasil. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a autorização para o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, viajar de Brasília para São Paulo. Dirceu vai ter de retornar ao Distrito Federal assim que for notificado. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que não foi comunicado formalmente da viagem pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Além disso, a autorização contraria parecer desfavorável do Ministério Público. Condenado no julgamento do Mensalão, Dirceu cumpre pena em regime aberto na capital federal. Ele também pediu para passar as festas de fim de ano na cidade mineira de Passa Quatro, onde mora a família. Bandidos assaltaram a casa do cineasta Zelito Viana, no Cosme Velho, zona sul do Rio. Foi o quinto assalto que ele sofreu, o segundo em 4 meses. Zelito, a mulher, o caseiro e 3 amigas foram rendidos e agredidos pela quadrilha. Depois de 3 horas, os bandidos foram embora, levando R$500, aparelhos eletrônicos e joias. Zelito Viana é irmão do humorista Chico Anísio e pai do ator Marcos Palmeira. Quase 500 mil universitários fazem amanhã o ENAD, prova do Ministério da Educação que avalia a qualidade dos cursos de graduação. Eles estão matriculados no último ano de cursos universitários. A prova é obrigatória para toda a rede federal e particular e facultativa para as redes estaduais e municipais. Os convocados que não fizerem o exame podem ser impedidos de colar grau e de receber o diploma. Também neste domingo, a Unicamp aplica a primeira fase do vestibular para mais de 77 mil candidatos. Eles concorrem a 3.320 vagas em 70 cursos de graduação. A prova de redação será na segunda fase, em janeiro, e a lista dos aprovados sai no dia 2 de fevereiro. Agora confira o que está acontecendo pelo mundo. Um botijão de gás explodiu em um dos hotéis mais luxuosos do centro da capital britânica e assustou os ingleses. A explosão foi de madrugada no porão do Hotel Hyatt Regency e destruiu parte do piso térreo. O impacto foi tão forte que vizinhos sentiram o tremor e chamaram as equipes de socorro. 14 funcionários ficaram feridos. Pelo menos 400 pessoas, a maioria hóspedes, tiveram que deixar o local às pressas. Os bombeiros avaliam se o prédio corre risco de desabar. O Al-Shabaab, ligado à rede Al-Qaeda, assumiu a autoria do ataque contra um ônibus no nordeste do Quênia, perto da fronteira com a Somália. Homens armados fuzilaram 28 passageiros que não eram muçulmanos. 32 pessoas sobreviveram. Os extremistas islâmicos alegaram que o crime era uma vingança aos ataques de forças de segurança do país contra 4 mesquitas e a prisão de 100 islâmicos. Cerca de 60 mil espanhóis protestaram nas ruas de Madrid, exigindo que o governo cumpra a promessa feita na campanha eleitoral e acabe com o aborto no país. Desde 2010, a Espanha autoriza a prática até a 14ª semana de gestação. Depois disso, o aborto só é permitido se for comprovado o risco de saúde à mãe ou por má formação do feto. Uma nova marcha foi marcada para março do ano que vem. Um terremoto de 6,3 graus de magnitude provocou pânico na China e no Japão. Imagens feitas por celular registraram o momento em que dezenas de pessoas abandonaram os prédios na província de Sichuan e foram para as ruas. Uma mulher de 70 anos morreu. Várias casas desabaram no Japão. 5 pessoas ficaram feridas. Conforme o clima-tempo, a temperatura vai esfriar amanhã. A previsão é de chuva para o período da tarde e noite nas cidades irmãs. A mínima é de 13 graus. Para terça-feira, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 29 e a mínima poderá atingir os 13 graus. Para quarta-feira, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima poderá atingir os 13 graus. Para quinta-feira, a temperatura máxima prevista será de 29 e a mínima poderá atingir os 15 graus. E depois do intervalo, moradores da rua Padre Landel de Moura, em Porto União, sofrem com as más condições da rua.
O espetáculo de balé Quebra-Nozes foi um sucesso de público em Porto União. Nem a mudança de endereço para a apresentação ofuscou o brilho do espetáculo Quebra-Nozes. Marcado inicialmente para acontecer no Cine Teatro Luz, o espetáculo teve de ser transferido de última hora para o Cine Ópera. Mas os alunos do Centro de Danças Porto União da Vitória encantaram a todos que foram prestigiar o evento de balé clássico. E neste ano nós estamos remontando o balé, o Quebra-Nozes, que é um balé especial, inclusive para essa época de Natal, no qual toma parte todos os alunos do Centro de Danças e também com alguns bailarinos de fora que vêm para somar seus talentos e as suas belezas cênicas, a esse espetáculo que é a consagração artística dos nossos alunos. A última remontagem do espetáculo Quebra-Nozes, feito pelo Centro de Danças, foi em 2004. O que o Centro de Danças faz, afinal, ao longo dos anos, a gente foi criando um público fiel e já é esperado esse espetáculo em novembro, que a gente faz um espetáculo anual e já todos se esperam. A Capela Santa Catarina comemorou ontem 50 anos de história. Acompanhe. O tempo colaborou para a comemoração do cinquentenário da Capela Santa Catarina. Ontem o sol foi mais um convidado nas comemorações do bairro Santa Rosa. A Capela Santa Catarina comemorou junto com o bairro uma história de religiosidade e superação. É uma comunidade muito respeitada dentro da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, dentro da Diocese de Caçador, que faz parte do Regional Santa Catarina, da CNBB do Brasil inteiro. Significa um momento importante. Quando nós celebramos aqui, celebramos também a igreja como corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça. E nós, como membros, hoje, Dia dos Leigos, queremos fazer essa festa bonita aqui no Santa Rosa. E para que a festa fosse perfeita, as preparações começaram ainda em novembro do ano passado. Contudo, foi na metade deste ano que uma comissão foi montada para programar o cronograma com trildo, carreata e o almoço festivo. Ciclinde Verli, coordenadora de catequese, participa da igreja desde 1979 e tem orgulho de sua caminhada junto à capela. Fui do grupo de jovens, fui catequista, coordenadora e a gente sempre está atuando na comunidade. Não é toda a comunidade que chega aos 50 anos, com toda essa festividade e com toda essa garra. Mas não foram só moradores de Porto União que prestigiaram o domingo de comemorações em Santa Rosa. Teve gente que veio de outras comunidades só para se juntar à festa. Santa Rosa é o trajeto que nós fazemos lá do Pintado até o centro. Passamos por Santa Rosa e a gente tem filhos que moram em Santa Rosa. Então Santa Rosa mora no coração. Várias vezes a gente já colaborou com a comunidade e com certeza a Santa Rosa completando seus 50 anos de caminhada, de vida espiritual, religiosa, eu acho que isso aí é um privilégio fora do normal. Vamos torcer para que logo chegamos aos 100 anos, estaremos aqui, se Deus quiser, Quem quiser saber mais da história da capela pode ir até o bairro Santa Rosa e conferir a exposição histórica do cinquentenário. E os moradores da rua Padre Landel de Moura, no Jardim Oliveira, em Porto União, estão sofrendo com as más condições da rua. Quando chove, a água entra nas casas dos moradores e não tem por onde escoar. Na casa da dona Marlene, a infiltração é tanta que um buraco de quase 3 metros se formou embaixo do muro. O buraco que se formou embaixo do muro assusta. O motivo é a água da chuva que desce do morro e vai parar dentro do terreno da dona Marlene. A situação é antiga, mas com as chuvas dos últimos dias o cenário piorou. A terra que estava embaixo da fundação do terreno foi levada pela enxurrada. O problema é que eu saio trabalhar de manhã, E o buraco dá, acho que o mínimo uns 2-3 metros de profundidade. E agora já está correndo água lá embaixo de todos os esgotos. E que nem se fosse só água, não era nada. Porque é água de banheiro, esgoto de banheiro que corre ali. Porque os banheiros, assim, sabe, De banheiro você já entende que corre todo ali. E se trancar aquilo ali, vai inundar tudo a minha casa. E que Deus ali eu saia trabalhar e meus filhos ficam ali e cai um ali. E a enxurrada que vem da rua, do Jardim Oliveira, do Vice-King, corre tudo na porta da minha casa. Ali vem pedra, ali vem tudo que tiver na rua, vai tudo na porta da minha casa. Já está fazendo uma valeta, que o dia vai estar um buraco também de 1 metro e pouco. Eu não vou poder nem entrar dentro da casa.
O problema atravessou o muro e foi parar na vizinha de Marlene, a auxiliar de enfermagem Mônica Bortolato. Na casa dela, o quadro também é crítico. Pelo que eu saiba, os tubos vêm da rua de cima, desce pelo meu terreno e desemboca no terreno da vizinha, que é uma galeria. Quando eu construí um muro, entendeu? O meu muro está caindo agora por causa desse buraco que está tendo. Então, meu maior problema está sendo esse. O muro tem pouco tempo que foi feito e vai cair. Já está caindo, na verdade, entendeu? Eu fui, mostrei e nada foi resolvido. O problema do buraco, que é o da galeria, eu estou atrás desde junho. Em agosto vieram da prefeitura aqui, olharam e falaram que na outra semana vinham atrás. Já fui na Defesa Civil, tudo, e ninguém veio resolver o problema. Tanto é que você viu como é que tá lá, tá horrível, entendeu? O muro vai cair, tem perigo de criança cair, fora os outros problemas que tem na rua. Falta de asfalto, lombada, buraco na rua, sem iluminação. Tem um monte de problema na rua e a gente fica refém de tudo isso sem poder fazer nada. Outros problemas que podem ser percebidos ao longo da Padre Landel de Moura é a falta de iluminação pública, muros que estão desabando com a força da terra e uma parte da via que desmoronou com as fortes chuvas de junho. Esse problema não é de agora, já há muito tempo. Porque quando a gente comprou terreno, a gente paga imposto, está tudo em dia, a gente tem carnê de imposto, paga iluminação pública e tudo. Na época, a gente já discutiu sobre isso. Por quê? Para nós ter um banheiro decente na nossa casa, nós tivemos que comprar tubo, colocar, porque passa por dentro, os tubos, a gente se dividiu entre os vizinhos, a gente colocou tubo e cai aqui, sabe? Com força, tudo ok. Só que com a chuvarada de ultimamente, por causa do clima que está acontecendo em várias cidades do Brasil, o que acontece? A água do Vice-King inteiro, ele solta o esgoto, céu aberto, passa por tudo aqui e cai aqui. Com o fato de ser muita chuva e a água chegar aqui e passar num lugar só, a água está voltando pelo ralo do banheiro e pelo ralo da lavanderia. Tanto na minha casa, quanto na casa da Mônica e a casa da Marlene, que passa na frente da porta da casa dela. Parte da rua foi asfaltada há poucos meses, mas a falta de uma galeria de água para escoar o que desce do morro e o que cai da chuva é um dos problemas que acaba agravando a situação da Padre Landel de Moura. Tem asfalto, precisa fazer em outros lugares? Sim, mas não pode priorizar nós aqui, o problema está aqui. Porque se não fosse o problema do buraco, não fosse o problema da rua, não fosse outros problemas, a gente poderia até aguardar mais. Só que você viu a nossa situação. Se alguém morrer, se alguém cair aqui dentro, quem que vai dar conta dessa vida? Alguém vai trazer essa vida de volta? A nossa redação entrou em contato com o secretário de Obras de Porto União, Rui Breyer, e ele confirmou que amanhã, pela manhã, uma máquina da prefeitura vai começar a trabalhar no local. Rui esteve na Landel de Moura e verificou que a situação é crítica. Contudo, outros pontos da cidade também estavam precisando de medidas urgentes. Rui ainda falou que a chuva dos últimos dias acabou impedindo a ação da Secretaria de Obras na Landel de Moura e piorou a situação da rua. Segundo Breyer, a água levou boa parte da terra que segurava a fundação do muro. E no próximo bloco, confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador de União da Vitória. Se você está procurando um emprego, acompanhe agora as oportunidades desta segunda-feira e comece a semana com o pé direito. Acompanhe a lista completa de vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória. Assistente administrativo, babá, copeiro, empacotador, empregado doméstico para serviços gerais, garçom, montador de esquadrias de madeira, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, operador de tupia, pedreiro, porteiro de edifícios, salgadeiro, servente de obras, supervisor comercial. A Agência do Trabalhador de União da Vitória fica na Avenida Manuel Ribas, número 1031. Telefone para o contato é o 42-3521-5200. Fique agora com o quadro Dicas do Momento com Antônio Budal. No Dicas do Momento de hoje, falaremos um pouquinho sobre a recomendável economia de energia elétrica. Acompanhem. Um dos principais pontos que o cliente nosso deve cuidar no monitoramento do seu consumo de energia na sua residência é principalmente geladeira. Né? Não colocar alimentos quentes na geladeira, isso consome mais energia. No chuveiro, agora na época de verão, principalmente, é um equipamento que utiliza um pouco menos de energia, né? Para você tomar banho na área,
numa temperatura razoável, né? Outra coisa que ajuda bastante a economia de energia, principalmente agora nessa época, no verão, seria o ar-condicionado, né? No momento que você utiliza esse equipamento, a área na qual ele está instalado tem que ficar fechado, bem climatizado. Assim você terá um conforto, né? E junto com a economia da energia. São alguns cuidados básicos quanto à economia de energia elétrica que todos nós podemos ter. Obrigado a todos e até o próximo Dicas do Momento. Fique agora com o quadro de Ayrton Maltauro, Fim de Papo. Olá, para você uma boa tarde. Segunda-feira, início de semana, depois aí de um sábado e domingo com extrema movimentação, recheado esse final de semana de eventos importantes para a nossa comunidade. Como, por exemplo, sexta-feira, no meio do dia, o prefeito Anísio de Souza de Porto União abriu as portas do gabinete e recepcionou o professor Cordovan Frederico de Melo Júnior, que é o técnico da seleção de basquete masculino de Porto União Sub-13. Recepcionou também os jovens atletas, os meninos de ouro do basquete de Porto União, que conquistaram o campeonato estadual numa jornada memorável, esse é o termo, memorável jornada. Na ocasião, o prefeito e os vereadores Osmar Martins e Cristian Martins entregaram ao professor e aos integrantes da seleção de basquete Sub-13 de Porto União a moção de aplausos que foi aprovada pelo Legislativo alguns dias atrás numa reunião ordinária. Trata-se, no nosso entendimento, de uma justa iniciativa dos poderes Legislativo e Executivo. Nada mais, nada menos do que reconhecer o valor desses jovens, a importância da conquista e, ao mesmo tempo, como incentivo para que continuem essa dedicação, garimpando o seu talento e servindo de exemplo para as gerações que já estão vindo e até aquelas que já estão há mais tempo aí no mercado. Tá certo? Parabéns. Na sexta-feira também, Luciano Karpovich, presidente da CDL, foi reconduzido ao cargo. Solenidade de posse aconteceu no período da noite, com um jantar festivo, com a presença de autoridades, convidados, empresários da Câmara de Dirigentes Lojistas de União da Vitória. Vale dizer que o senhor Luciano Karpovich lançou, digamos assim, previamente, uma programação ambiciosa para o ano de 2015. A CDL deve retomar um programa de premiação que deve levar ao incentivo dos lojistas para promoções, para ações e, ao mesmo tempo que incentiva os lojistas, incentiva principalmente compradores, consumidores, para que o comércio tenha uma atividade intensa nesse ano de 2015, já que 2014, muitos dizem, teve muitas dificuldades. Tivemos ontem, domingo, na parte da manhã, na Serra da Esperança, desculpem. Serra da Esperança, para quem não sabe, fica ali no interior de União da Vitória, uns 25 minutos aqui do centro, no distrito de Rio Vermelho. Lá estavam mais de 200 pessoas. Desde cedo, o pessoal da Imater, a equipe técnica da Imater, engenheiro agrônomo, assistência técnica e por aí vai, o prefeito Pedro Ivo, o vice Jair Brunhago, o secretário municipal de Agricultura, o representante da Agricultura Estadual, Jair Melo, enfim, aqueles que têm a responsabilidade de trabalhar para cada vez mais propiciar desenvolvimento e melhores condições de vida para o homem do campo. Na ocasião, foi realizado no sábado, ontem, o chamado Encontro de Produção de Águas. Encontro de Produção de Águas. Ao mesmo tempo em que se deu ênfase, muita ênfase, ao projeto idealizado pelo prefeito de União da Vitória, que estabelece o programa de premiação para aqueles que aderirem ao projeto de conservação ambiental, de preservação das nascentes e das margens de rios e afluentes no interior do município.
O projeto é bastante interessante, tem aí em torno de R$30 mil para ser distribuído para que os produtores interessados façam adesão nesse projeto, conservar suas nascentes. É uma forma de compensação. Vai dar para cada proprietário rural, segundo disse o prefeito, em torno de R$ 2.500 por ano. É uma renda extra, ao mesmo tempo em que conserva a qualidade, o meio ambiente, propicia que cada vez mais tenhamos qualidade de vida, assegurando a água vital para todos nós. Senhoras e senhores, quem andou ontem e sábado pela Avenida João Pessoa, Avenida Perimetral, pela região próxima onde localizou-se a van, está observando que ali se estabeleceu um eixo de lazer, recreação, esporte, compras e até social. Impressionante o volume de pessoas que transitam por aquela via, por aquele trajeto, especialmente nos finais de tarde e início de noite. Parece que a cidade inteira está convergindo para aquele eixo, como a gente costuma designar, que se transformou a Avenida João Pessoa. Fontes assim mais bem informadas analisaram que a empresa que se estabeleceu em Porto União é a responsável, em boa parte, por essa mudança até de hábitos que está acontecendo em boa parte da população, não só de Porto União, quanto de União da Vitória. Para quem não sabe, o movimento continua intenso, houve um incremento no comércio. A van, ao se localizar em Porto União, propicia um volume extraordinário de vendas, recursos para o município. Assim, só a título de ilustração, nos 3 primeiros dias de funcionamento, mais de R$1 milhão em venda. Mas quem pensava que o comércio seria sacrificado, se enganou. A empresa nova motivou o comércio a se mexer, a fazer promoções e informações de lojistas de União da Vitória dizem que houve, inclusive, melhoria de vendas depois que instalou-se a empresa em Porto União. Quem pensava que seria o contrário, observou que haveria um conflito, observou exatamente o contrário. Para fim de papo, senhoras e senhores, a Câmara de União da Vitória tem reunião prevista para a noite de hoje, às 19 horas. Na reunião da semana passada foi aprovado o projeto de lei orçamentária, o projeto que estabelece a previsão de arrecadação do município de União da Vitória para o ano que vem e fixa a despesa. Por exemplo, o município não pode ter lucro, é um equilíbrio entre entrada e saída da arrecadação. União da Vitória deve arrecadar, pela projeção, no ano que vem, R$138 milhões. Esse é o orçamento. O orçamento da Câmara ficou em R$3.580. A Câmara recebe recursos da Prefeitura porque não tem arrecadação própria. Eu paro por aqui. Uma boa semana para você e fim de papo. O Milênio Notícias, edição da noite, termina por aqui. Obrigada pela companhia e nós voltamos com mais notícias amanhã ao meio-dia. E se você quiser ver mais alguma das nossas produções, pode entrar no nosso site tvm.tv.br. Agora toda a nossa programação está online. Até amanhã e tchau, tchau!